Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus, continuando a nossa leitura do livro de Gênesis. Hoje nós vamos então avançar pelos capítulos 41 e 42, lembrando que até aqui nós temos visto nos últimos capítulos aí a introdução da história para os filhos de Israel, direcionados para a história de José, né? História que tem lá um parênteses sobre o caso de Judá com Tamar, mas que em sua grande parte vai se direcionar para José. Nós vimos, inclusive, que José, depois de ser o filho escolhido, de ter recebido do pai um tratamento diferenciado dos outros filhos, porque Israel gostava mais de José do que dos outros, por ter sido o filho da sua, já de idade avançada, da sua velhice, mas também por ser o filho de Raquel, que era a mulher que ele amava mais, na verdade. Então nós percebemos que por causa disso José é o preferido de Jacó, o que já trouxe num primeiro momento um pouco de aversão dos irmãos, ou seja, os irmãos dele já não o consideravam muito por isso. Ele também agia de forma a contribuir para que os irmãos o odiassem, levando para o pai o mal que eles faziam. Também tinha aquela questão teve uma questão lá dessa predileção de Israel por José ser muito exaltada, até na história do manto, quando ele dá o manto para o filho, e ele também, José, sonha que ia governar sobre todos eles. Conta esse sonho, dois sonhos, na verdade, ele relata, inclusive o próprio Israel repreende José num primeiro momento, mas depois passa a meditar a respeito, mas tudo isso traz a ira dos irmãos sobre ele, a ponto dos irmãos, então, primeiro desejar matar-lhes, mas Judá intervém. Primeiro, Simeão tenta intervir para que não fizessem nada, mas Judá, ele sai no momento, mas Judá depois que surge com a ideia de vendê-lo para o Egito ao invés de matá-lo. De modo, então, que os irmãos o vendem para o Egito, sendo a primeira grande injustiça que acontece com José. Ao chegar no Egito, Deus estava com ele, Deus fez com que ele prosperasse, com isso ele é reconhecido na casa do seu senhor, Potifar. Seu senhor o coloca numa posição também de liderança da casa, sendo segundo depois dele, mas ele sofre mais uma vez uma injustiça, agora por volta da esposa do seu senhor, de modo que este então o manda para cadeia, para a prisão. Lá na prisão ele passa um tempo, também abençoado por Deus, assume um papel de liderança. O carcereiro tinha por ele grande estima, respeito, e por isso o colocou também sobre cuidar de tudo. Quando chegam então aqueles dois novos personagens, o copeiro e o padeiro do rei, onde eles, em dado momento, têm um sonho passível de interpretação. Como José era alguém que interpretava os sonhos por Deus, Deus deu este dom para ele, mas era o próprio Deus que usava ele para essa interpretação, já imaginando aí o plano que viria pela frente, que a gente vai avançar hoje. Permite então que ele interprete os sonhos dos dois, sendo um sonho de redenção e um sonho de condenação. Só que, mais uma vez, ele é injustiçado, porque o copeiro, que era aquele que teve a redenção, e José pediu para ele, falou, na hora que você sair daqui, lembra de mim, Fala lá para o faraó que eu fui injustiçado pelos meus irmãos, fui injustiçado pelo meu senhor e estou preso aqui por causa disso. Então lembra de mim, fala isso lá para o meu senhor para que ele possa me libertar, Deixa eu só virar um pouquinho aqui, gente, que eu acho que está um pouquinho torto aqui. Peraí, acho que ainda não ficou bom. Agora sim. Então, depois de tudo isso, ele é esquecido pelo copeiro. O copeiro, mesmo tendo falado que não ia esquecer dele, esqueceu, sofrendo uma terceira injustiça. E nesse cenário, então, a gente entra agora no capítulo 41. Mas antes, mais uma vez, vamos orar pedindo a orientação do nosso Senhor para que a gente possa aproveitar esse momento da melhor maneira possível e que Ele faça com que a palavra dele encontre no nosso coração a verdade, que o Espírito Santo abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração para que a gente aprenda e principalmente para que isso gere transformação no nosso coração.
Só até antes de orar, eu queria trazer algo para vocês que essa semana tem impactado muito aí meu momento devocional e algumas coisas que eu tenho visto, né? É sobre eternidade. A gente tem, penso eu, que um conceito um pouco, não digo confuso, não sei qual que seria a melhor palavra para dizer, mas não tão real do que é a eternidade. E algumas mensagens que eu ouvi essa semana de alguns preletores, aí, de alguns pastores a respeito, eles diziam muito do conceito de a gente já viver a eternidade. E quando eu falo da palavra de Deus trazer a nós luz e transformação, é nesse sentido, para que a gente possa já viver a eternidade, né? Trazer aqui para o mundo presente o mundo eterno, o reino presente no sentido, né, não vivemos hoje numa monarquia, mas no sentido do domínio desse mundo, trazer o reino eterno já de Deus para cá, né? E isso também tem impactado bastante minha vida, porque com isso a gente passa a entender uma forma diferente de buscar a santidade. Infelizmente a gente confunde a busca de santidade no sentido de ter mérito diante de Deus, mas quando a gente busca a santidade no sentido de já viver este reino eterno aqui, a gente vai ter uma outra perspectiva, um outro desejo, um amor maior nessa busca. A santidade passa a ser uma busca amorosa e não uma busca pesarosa. Porque quando a gente vai à santidade, buscar a santidade para ter algum mérito, isso passa a ser uma obrigação, um fardo para a gente carregar. Mas não é o que Jesus deseja para nós. Jesus quer que a gente viva de forma santa para a gente já gozar do que é eterno, já gozar daquilo que nós seremos o dia que Ele nos restaurar, no grande dia que Ele vai voltar para reinar e renovar todas as coisas. Então, eu tenho visto muito isso e essas oportunidades que nós estamos tendo de olhar para a palavra de Deus, de meditar sobre ela, de trazer transformação no nosso coração, são momentos importantes para isso. Então que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos para isso e a gente possa gozar disso verdadeiramente, trazer essa transformação no nosso coração e poder viver esse propósito eterno dos filhos, propósito daqueles que não são órfãos, daqueles que têm um pai no céu, daqueles que são revestidos pela autoridade desse pai. O Deus, Criador de todas as coisas, dono de todas as coisas, nos deu autoridade por meio do Espírito Santo. Tudo isso porque Jesus um dia cumpriu a obra de redenção e hoje nós podemos ter a habitação do Espírito Santo e ter esta autoridade para viver no mundo eterno. Não é uma autoridade para mandar no mundo, não é uma autoridade para a gente ter aquele poder maligno, né, de exercer sobre as pessoas, mas pelo contrário, é uma autoridade para a gente abençoar novas pessoas, abençoar aqueles que andam principalmente no mundo de trevas, né? Que precisam da luz de Jesus Cristo, que precisam do Evangelho, que precisam da habitação do Espírito Santo, precisam entender que tem um Pai e que não são órfãos, e o Pai deles, e o nosso Pai, na verdade, o Pai nosso que está no céu, não tem nem palavra para descrever o nosso Pai, é o nosso Pai. O nosso Pai, esse é o grande desejo. Mas vamos orar e aí a gente entra então aqui nos capítulos 41 e 42. Papai, muito obrigado por mais um dia, estarmos diante da Tua Palavra, estarmos sendo guiados pelo Senhor e pelo Espírito Santo, para conhecermos mais da verdade, conhecermos dos Teus propósitos para nós, para que o Senhor trabalhe os nossos corações nesse sentido eterno, trazendo cada vez mais a verdade, trazendo cada vez mais Jesus Cristo em nossos corações, porque é por meio de conhecer Jesus que nós o conheceremos. E a gente sabe que a vida eterna é conhecer a Deus, é o que o Senhor nos diz na sua palavra. Então que a gente possa gozar disso agora. Que a gente não tenha um conceito de eternidade como algo futuro, mas de como algo presente. No futuro o Senhor renovará todas as coisas e essa é a nossa esperança, mas nós também temos a certeza que nós podemos hoje gozar dessa eternidade aqui. Então traga isso aos nossos corações, abra os nossos olhos nessa direção e que esse momento agora possa ser um desses momentos. E tudo isso para a glória do Teu Santo Nome. Que o Seu Santo Espírito nos dirija agora e é o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá, capítulo 31.
Vamos ler uma primeira parte do versículo 1 ao versículo 8. Gênesis 41, do versículo 1 ao versículo 8. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do rio Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e era um sonho. Pela manhã, perturbado, chamou todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então aqui nós já percebemos, né, a preparação do cenário. Gente, Deus está no comando de tudo isso e Deus preparou esse momento para a restauração de José. Nós vamos passar a perceber então agora uma mudança na vida dele. Se ele só estava sofrendo as injustiças, agora Deus vai colocar ele numa condição diferenciada, uma condição de restauração, e o cenário para isso é esse cenário onde o faraó tem 2 sonhos, ele chama os magos dele para que pudessem interpretar esses sonhos, eles não conseguem, e aí a gente vai ter a chance então de ver a entrada de José no meio do caminho. Mais uma vez, chama a atenção da gente nesse detalhe de que Deus, ele prepara as coisas, ou seja, nada que acontece na vida de um filho é desapartado daquele plano de Deus. Na semana passada eu falei muito sobre isso, né? Da grande missão que Deus tem, e nós estamos sob essa missão, por isso somos submissos dentro do plano e da missão de Deus, e aqui é o que está acontecendo com José, né? Deus está preparando aqui o caminho agora para reparação, para restauração de José, que vai servir, a gente vai ver nos nossos estudos mais para frente aí, manutenção do povo de Israel, para que Israel fosse preservado diante da fome. Mas então acontecem esses sonhos, o faraó chama seus magos, ninguém consegue interpretar. E agora nós vamos ler então do 9 ao 13. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Aí entra aqui, gente, um dado interessante, né? Imagina o chefe dos copeiros. E é legal isso, né? Porque ele se arrepende aqui, né? Se percebe que aqui é uma pessoa que lembra de uma falta que cometeu, né? Então ele tinha falado para José, e às vezes a gente se empolga nisso, né? Acontecem as coisas na nossa vida, a gente fica até envolvido com aquela situação e se esquece de olhar para quem nos ajudou em dados momentos, né? E foi o que aconteceu com o copeiro. Então José interpretou o sonho dele, aconteceu, ele em vez de lembrar de José na época, ele esquece, passam-se 2 anos, né? Depois de 2 anos que ele vai lembrar disso. Mas assim, mais uma vez, tem tempo certo para tudo, né? A gente vai perceber aqui, até porque talvez se José tivesse sido liberto, poderia ter mudado aqui um pouco o rumo da história, mas Deus tem um tempo certo para tudo. Depois de 2 anos aconteceu esse cenário onde o faraó precisava de alguém para interpretar os sonhos e o copeiro se lembra dele, né? E ele fala isso, então eu lembro-me das minhas faltas, e fala, olha, tem lá um rapaz na cadeia, um servo, um hebreu, que estava lá conosco,
nós tivemos um sonho, ele interpretou e aquele sonho aconteceu, não só comigo, como com o padeiro. E aqui eu penso algo importante, a gente vê isso na lei de Israel, mas eu penso que na cultura antiga também tinha muito isso, com o testemunho de dois a coisa ficava verdadeira. Então, ou seja, tanto o sonho do padeiro quanto o sonho do copeiro se realizaram. Então o copeiro está falando assim, não foi só comigo, não foi um acaso, realmente alguém que sabe interpretar. Porque eu tive um sonho, ele interpretou, deu certo. Mas o padeiro também teve um sonho e também deu certo. E no caso do padeiro deu certo, aconteceu o sonho, mas um sonho negativo. Então tanto um sonho positivo e alguém que sabe interpretar para o bem, como alguém que sabe interpretar para o mal. E eu penso que aqui tem algo importante, porque provavelmente os magos, eles tinham essa mania de interpretação positiva, né? A gente vai ver isso nos falsos profetas, por exemplo, na história de Israel, né? Que eles profetizavam aquilo que as pessoas queriam ouvir, não aquilo que era a verdade. Então penso que os magos deveriam ter essa mesma dinâmica. A gente vai até ver isso, por exemplo, fora do povo de Israel, com Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando Daniel interpreta os sonhos dele, fala, não, eu não vou contar para ninguém o sonho, porque eu sei que vocês vão pegar meu sonho e vão usar a favor de vocês, né? Por isso ele disse lá que tinham que adivinhar o sonho dele, que provavelmente os magos deveriam ter isso, né? Mas aqui, mais uma vez, é bacana, porque Deus provavelmente até segura qualquer interpretação dos magos para que realmente a interpretação fosse verdadeira. Então ele fala isso e agora a gente entra então do 14, e do 14 até o 24 nós lemos assim. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, então parecia que o que tivessem feito continuavam tão magras como antes. Então eu acordei. Depois vi outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-los. Então, o copeiro conta dessa história de José, que interpretou os sonhos dele na prisão, e o faraó acredita no copeiro. O copeiro era alguém de confiança sempre, né? Não podemos esquecer isso. E o faraó confia no copeiro, então pede para chamar José. Um negócio interessante que a gente já começa então a perceber a mudança, né, da vida de José. Primeira coisa, ele é trazido, mas ele agora passa a ser respeitado, não, né? Ser tratado bem. Ele tem nova roupa, é barbeado, ele entra na presença de Faraó já com esse processo de início de restauração, onde ele é mais uma vez revestido para estar condizente lá com a situação, né? E o faraó começa perguntando, sei que você é capaz de interpretar sonhos, me falaram. E José, a gente já viu isso na passagem anterior e eu reforcei muito isso lá e a gente vê de novo, ele é fantástico, porque ele fala, não, isso não vem de mim, isso vem de Deus. Mostrando a humildade e a dependência dele de Deus. A gente muitas vezes não percebe isso, mas a gente confia muito nos nossos dons e nas nossas habilidades como se isso não fossem dons que vêm de Deus. Então as pessoas falam, nossa, você é bom, sou, né, legal. Mas ele aqui, ele glorifica o nome de Deus e a gente também falou muito de como José testemunhava o que Deus fazia na vida dele, a ponto de as pessoas perceberem que ele era abençoado por Deus. Então o testemunho
de José, e aqui a gente vê mais um desses testemunhos falando isso não vem de mim, isso vem de Deus, é muito forte, né? Ele faz questão de dizer quem que é o Senhor da vida dele, ele quer dizer, ele faz questão de dizer de quem que abençoa ele, e reconhece aqui que se ele pode fazer isso porque Deus o capacita para ele, Deus dá a interpretação dos sonhos para ele. Então é assim que ele se apresenta para o faraó. O faraó então repete, né, o sonho, conta aqui de novo. Aqui nós percebemos aqui um dado novo nesse sonho, porque quando ele vê na primeira vez, lá no versículo 3 e 4, ele não fala a passagem que as vacas feias e magras comiam as vacas gordas, mas mesmo assim não engordavam. Elas continuavam magras, raquíticas e feias do mesmo jeito. Então ele acresce aqui que esse ponto aqui para enfatizar essa questão que vai ajudar aqui na interpretação do sonho, né? Então agora nós vamos ler do 25 ao 36, que é a interpretação dos sonhos. Então, do 25. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa a realizá-la. Procure agora, ó faraó, um homem criterioso. Desculpa, eu vou ler até o 32, depois a gente lê do 33 ao 36. Então nós lemos até o 32. Então aqui nós percebemos José interpretar o sonho, e a primeira coisa que ele faz é pontuar que é um sonho só, é a mesma coisa. E aqui depois ele vai explicar que ele fala que ele tem 2 sonhos porque é uma questão decidida. Também penso que é muito disso, do testemunho, né? Dois sonhos, testemunho que é verdadeiro isso, ou seja, você teve 2 sonhos com a mesma interpretação, ratificando que Deus já decidiu sobre isso, e vai acontecer. E vai acontecer o quê? Vocês vão ter 7 anos de muita bonança, de muito cereal, de muita colheita, e depois 7 anos de muita dificuldade. A dificuldade vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que vocês vão esquecer do tempo bom. Os 7 anos que vocês vão viver bem, vocês vão esquecer rapidinho, de tão pesado que vai ser o tempo de escassez, né? Aqui uma posição que eu acho que é importante, né? E aqui o faraó, Deus está avisando o faraó. Nós mais uma vez vamos saber depois que isso tem a ver com Israel também. E Deus está então preservando a nação de Israel. E a gente sabe também que muito disso, né? Da falta, da escassez, tem a ver muito com o reflexo, né, da idolatria do povo, o reflexo da injustiça, né, é uma das formas que Deus usa também aqui, né, para tentar trazer seus filhos para o arrependimento, né, não é o caso aqui, mas só para lembrar que provavelmente, e outro dado importante, né, os egípcios tinham muito isso, né, o Deus disso aqui, o Deus daquilo ali, eles eram politeístas, né, então, penso que é muito isso, nem para os seus deuses dá muito certo isso, né? São 7 anos, o que Deus decreta, 7 anos de bonança e 7 anos de escassez, está decretado. E aqui, mais uma vez, chama a nossa atenção com essa condição de Moisés, que está escrevendo esse livro, mostrar para o povo que está saindo da terra do Egito, que é para quem Moisés escreve esse livro, mostrar, tá vendo, gente? Não tem. O
Moisés ele tem um papel de discipulador do povo de Israel que ele está tirando do Egito, porque é um povo que nasceu sobre a cultura egípcia, uma cultura politeísta. Então eles podiam achar que quem manda a chuva é o Deus tal lá, quem dá a colheita boa é o outro Deus tal lá, né? Então algum Deus do Egito lá, eu confesso que eu não sei como é que era a ordem dos deuses lá, mas podia ser isso. E Moisés está falando, quem dá fome, quem dá bonança é o Deus. Se vão ter 7 anos de bonança e 7 anos de fome, é Deus que decretou e está decretado, né? Não dá para vocês como é que chama? Me fugiu o termo aqui, conciliarem, né? O nosso Deus com os deuses deles lá que dão isso. É muito parecido também, só mudando um pouco, né? Se a gente olhar para o futuro, por exemplo, é o que está acontecendo com as 10 nações do norte, quando Deus manda Elias. Quando eles até cultuavam a Deus, mas paralelamente a isso, eles cultuavam os deuses, outros deuses, principalmente Baal, né? Que era o deus lá de Jezabel, a mulher de Acabe. E quando Elias fala, vai ficar seca, não vai chover, e por isso vocês vão sofrer, para mostrar, tá vendo? Não é o Deus tal que manda a chuva, quem manda a chuva é Deus também. É algo similar aqui, né? Para trazer também para a nação de Israel, não essa desse tempo aqui, dos filhos de Israel, mas lá aqueles que estão saindo para o Egito, pontuando para eles quem determina as coisas, quem que é o Deus que comanda tudo, né? Então também tem este papel aqui, né? Então ele faz essa interpretação e deixa muito claro que é Deus que decidiu isso. Agora avançando do versículo 33 ao versículo 36, procure agora ao faraó um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada de fome. Aqui tem outro negócio importante, porque olha algumas coisas importantes, né? Primeiro, a gente percebe aqui José sendo audacioso, porque para uma pessoa que estava presa, que era serva, lembra, primeiro era serva de Potifar, então ele era um servo, um escravo, depois que estava preso, né? Como é que o cara tem a ousadia de falar para o faraó, acho que você tem que procurar alguém aí para pôr na cabeça do negócio para coordenar tudo isso daí, hein? Então, primeiro, ele tem ousadia. Mais uma vez, ele está direcionado por Deus aqui, Deus trabalhando. Mas olha a ousadia que às vezes a gente precisa ter, né? Segundo ponto legal, a gente hoje, gente, acredita que o nosso sustento vem de Deus e ele vem de Deus. Mas às vezes Deus quer que a gente faça planejamentos. E José está fazendo aqui, ó, tem 7 anos de muita bonança, então não vamos sair gastando tudo, vamos segurar 1/5, que é 20%, então de tudo que a gente colher, 20% a gente pega, guarda, e aqui pode até parecer que ele está usurpando o povo, mas na verdade não, ele está fazendo algo para depois até preservar o povo. Nós vamos ver que ele preserva ali na hora da fome, muitos deles, e aí a gente até vai perceber algo legal, que é de como ele faz essa redistribuição da terra de novo por meio disso. Mas ele está fazendo aqui um planejamento que é algo positivo. Então, dos 7 anos aqui de bonança, vamos guardar um pouco. Para quê? Para quando vier a fome, a gente ter o que dividir. E uma coisa também, isso é bacana, né? Ele está guardando aqui, e às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, porque na verdade a gente guarda para a gente, né? Mas o que ele está propondo aqui é o seguinte, vamos segurar para a gente poder distribuir depois. Ele podia simplesmente chegar e falar, vamos segurar o que é nosso aqui, ou segura o que é para você aí, para tua corte, depois deixa o povo se explodir lá. Não, ele faz algo fantástico, que é o que Deus espera de nós. Vamos segurar, nós vamos tirar 20% de cada um do povo, mas depois esse povo vai ter o que comer também. Tanto é que a gente vai perceber que a terra do Egito é a única que não é afetada, então, pela questão da fome. Mas é legal isso, porque ele vai e fala para o faraó, então, para pôr alguém de confiança, né? Para que pudesse realmente coordenar todo esse processo que viria primeiro da bonança, mas depois com o período de dificuldade. Avançando, então, do versículo 37 ao 46,
O plano pareceu bom ao faraó e a todos seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus revelou a você todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do seu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir com linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. E o faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Então, aqui nós percebemos que o faraó pega a coisa aqui. Tem um negócio interessante aqui, porque ele fala assim, né? Vamos pôr você então... Desculpa, primeiro ele faz uma colocação, né? Será que tem alguém tão sábio como ele, como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Né? E aqui, gente, tem uma coisa interessante, porque eu tô com duas versões aqui. Na minha versão NVI está com Espírito com a letra pequena, né? O E minúsculo, o primeiro E. Na minha Bíblia Almeida Revista e Atualizada, tá o Espírito com letra maiúscula, o E maiúsculo. Isso aqui o que refere-se? Quando a gente lê a Bíblia e a gente vê um Espírito com letra minúscula, quer dizer que ele é o Espírito humano, assim, não é um Espírito, não é o Espírito Santo, né? Melhor colocação. Quando a gente vê o E maiúsculo, é o Espírito Santo. Aí, pois bem, fui procurar um pouquinho sobre isso e deu realmente, né, vi algumas posições. Não é o Espírito de Deus mesmo, como até deve ser a base usada aqui por quem traduziu a Almeida Revista Atualizada, Espírito Santo, e outros não é o Espírito de Deus, até porque o faraó não conhecia o Espírito de Deus. Eu tenho uma posição que eu acredito que é o Espírito Santo, sim. Por que o Espírito Santo? Porque a gente sabe e a gente tem visto aqui toda hora Deus falando, e Deus estava com José, e Deus estava com José. Como é que Deus estava com José? Por meio do Espírito Santo. Então José, do testemunho dele é tão forte que Deus deu o vislumbre para o faraó que o Espírito dele estava em José. Por mais que ele não entendesse quem é o Espírito Santo, por mais que ele não tivesse leitura, José agia tão magnificamente que as pessoas vinham. Eu tenho uma coisa interessante que a gente não pode esquecer, apesar de já ter passado um bom tempo, todos eles ainda têm aquele conceito da divindade. Por mais que em Babel, na Torre de Babel, eles vão se dividir em várias línguas e várias nações, isso vai se perder, mas eles vão, tanto é que não é à toa que muitas nações vão indo para a linha politeísta. Por que vai indo para a linha politeísta e não foram ateus, por exemplo? Alguém que não conhecia Deus, que não sabia da existência dele. Porque em dado momento, se de forma distorcida ou não, eles ouviram sobre algo divino, sobre algo superior, a ponto do próprio Egito ter vários deuses, né? Então pode ser até que ele não sabia assim, é o Deus único. Mas olha, esse cara tem algum espírito de algum Deus com ele. Ele sabia disso. Então, José dava esse testemunho de alguém que tinha um espírito divino nele. No caso aqui, o Espírito Santo, né? E aí o cara pensa, poxa, se esse cara é abençoado. Aliás, até pensando um pouco, se a gente for pensar no próprio capitão da guarda, por mais que tivesse chateado por causa da história da mulher dele, mas o copeiro, o chefe da prisão, o testemunho que ele dava aqui era de alguém que tudo que colocava a mão era abençoado. A semana passada eu falei para vocês, lembra?
ele até agora mexe isso com a minha cabeça, porque ele faz tudo, faz o que faz, não, mas a mulher do capitão da guarda fez o que fez para que ele, né, fosse culpado. O capitão da guarda não mata ele, põe ele na cadeia, e eu acho que põe na cadeia na casa dele só para pensar assim, esse cara tem o Espírito de Deus e ele me abençoa estando aqui. Então, por mais que, né, que possa ter algum desaforo, eu vou manter ele preso aqui na minha casa. Porque se a gente fosse pensar friamente, um escravo que teoricamente atacou a mulher do seu marido, do seu senhor, qual que seria o destino dele? Morte. Que apreço ele teria por aquele escravo? A não ser que esse escravo tivesse algo especial, que é o caso de José, e que provavelmente o faraó também sabia, as pessoas devem ter relatado, e pelo sonho o faraó também reconheceu que era alguém abençoado por Deus. Então, faraó escolhe José, né? Dizendo, inclusive, que não há ninguém criterioso. Inclusive, fala que vai pôr tudo, entrega tudo para você, todo o comando da terra do Egito. Né? Mais ou menos parecido com o que Potifar fez quando pôs ele como liderança, né? Falou, olha, só tirando a minha... E o próprio chefe, o carcereiro, né? Mas eu dou tudo para você, o faraó aqui dá o anel para ele, que era o anel, era tipo o selo de... Era a chancela de que o que aquele cara falava era chancelado pelo faraó, ou seja, ele tinha o mesmo poder no sentido de fala do faraó perante os outros, né? Então, se ele fosse viajar, se ele fosse encontrar alguém, ele era a palavra do faraó ali, o que ele faria era certo. Então, o faraó põe todo esse poder diante dele. Gente, agora pensa bem, vou repetir aqui, um hebreu, que não era nem egípcio, escravo, no cárcere, preso. De repente o cara vira o número 2, o primeiro-ministro do Egito. Olha a guinada de vida, a transformação da vida desse homem. Olha o que Deus está trabalhando, olha a restauração que Deus está trazendo para ele. Né, a ponto dele, você vê, e aqui ele ganha tudo, né? Ele ganha isso, ganha uma mulher, ganha essa posição, ele vai junto, eles fazem aqui uma procissão, né, com arauto, inclusive o arauto gritando, né, o faraó no carro da frente e ele no carro de trás, mostrando para toda a terra do Egito que ele era o número 2, mostrando depois do faraó, olha quem vinha, inclusive ele estava acima até do capitão da guarda que tinha prendido ele. Olha que transformação, da onde o cara sai para onde ele vai. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas de novo, era um escravo hebreu preso virando o número 2. É algo assim, né? Às vezes até não dá nem para acreditar muito, mas é a história, é o que Deus faz, é o que Deus usa aqui os seus homens, e ele, por ter esse testemunho, ele tem todas essas prerrogativas para assumir esse papel, e o faraó reconhece isso. O faraó não é tonto, o faraó faz isso porque sabe que era alguém diferenciado, né? E nós vamos perceber aqui, até pela pouca idade, naquela época tinha muito essa questão do ancião, e o faraó confia tudo. Eu penso aqui, quando eu falo até quando ele fala do Espírito de Deus, é muito nisso, fala, cara, a gente não está sendo regido por alguém normal. Nós estamos regidos por alguém que tem um poder superior fora de série, né? E aí, continuando agora, do 46 ao 57, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se assentou na presença do faraó, ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente de 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E ao segundo filho chamou de Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram
ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porque a fome se agravava por toda parte, em toda parte. Então aqui nós percebemos, né, o continuar da história. Mais uma vez, é um dado importante aqui: José tinha 30 anos, José chegou no Egito com 13, ou seja, com 17 anos, né? Ou seja, passam-se aqui 13 anos de história. Às vezes, para a gente perceber que o tempo, é necessário um tempo de preparação, de restauração do nosso coração, e é o que Deus trabalhou com José aqui, né? E também acho que para fortalecer José, para dar essa casca, porque às vezes você numa posição de liderança precisa ter, né, uma estrutura, precisa ter uma certa fortaleza aí para poder dirigir. Então Deus preparou ele durante 13 anos. Às vezes a gente é muito imediatista, acha que a preparação vem de uma hora para outra. Mas às vezes precisamos esperar aí, que é o que acontece com José. 13 anos se passam, né? Então ele sai para percorrer todo o Egito, fazendo aquilo que ele tinha falado, pegando esse excedente dos 20%, guardando. Ele guardou tanto. Uma coisa legal que ele fez, uma logística bacana, você vê que era um cara que tinha também essa cultura, né? E era alguém que era abençoado a tal ponto que ele tinha um nível de gestão fantástico. Ele faz os armazenamentos locais, ele tinha uma anotação muito forte. Ele para de anotar em dado momento, que era tanta coisa que não tinha mais onde anotar. Imagina o quanto que ele conseguiu guardar de trigo ali, né? Percebemos aqui também que sua esposa dá 2 filhos para ele, Manassés e Efraim. Efraim vai ser alguém que nós vamos estudar bastante também, quando a gente for continuar outros livros, né? Mas aqui a gente vê os dois, né? Primeiro quer dizer, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. E aqui é bacana, né? E de toda a casa do meu pai, a gente vai ver que não, mas de todo sofrimento é importante, porque ele agora passa a encontrar sentido, né? E o segundo, ele vai encontrar o sentido final quando ele encontrar a casa do pai de novo, os irmãos, e houver a restauração final. Aí ele vai entender, mas aqui ele tá assim: olha, dei uma pausa aqui no meu sofrimento, né? E o segundo filho, ele reconhece aqui que Deus me fez prosperar. O que eu acho bacana de tudo isso, indiferente, é a gratidão que ele tem, diferente dos casos. Então ele é grato pelo primeiro filho, que ele reconhece: olha, se eu hoje esqueci é porque Deus me capacitou a esquecer. E o segundo também: se eu prosperei é porque Deus tem me feito prosperar numa terra que eu sofri, que eu tive sofrimento. E aí percebemos no avançar da história, passa o tempo de bonança, vem o tempo de escassez. A escassez é grande a ponto de toda a terra passar por fome. Ele começa a vender então o trigo excedente para os egípcios e também passa a vender para outras nações. E aí vai começar a história então da fome, e ele no comando faz essa gestão. Uma coisa legal aqui é que a gente percebe que depois de 7 anos o faraó fica firme na sua resposta, porque eles perguntam para o faraó para vender, ele fala: vai procurar José. Então ele continua confiando e vai continuar confiando por muito tempo em José, a ponto de deixar tudo na mão dele. Aqui é um dado importante: o faraó podia ter usado ele positivamente no tempo de bonança, mas na hora da agora sai que eu que vou tocar. Não, ele confia no que José estava fazendo e deixa tudo na mão de José. Aí nós entramos agora no capítulo 42, que nos diz assim: quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos: por que eles estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morrer de fome.
Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome em Canaã. Então, no primeiro momento aqui, do versículo 1 ao 5, nós percebemos agora a entrada da família de volta na história. Alguém deve ter ido lá para o Egito, comprou e falou para Jacó, para Israel, que então logo manda os seus filhos, né? Vão lá comprar porque tem trigo lá no Egito. Então desçam até lá e compram para que a gente não morra de fome. Aqui eu acho um dado importante que ele também dá um puxão de orelha, né? Que vocês estão olhando um para o outro. Ao contrário da atitude ativa de José, os irmãos tinham uma atitude passiva, né? Mas Israel os repreende e pede para que eles desçam até o Canaã, até o Egito, desculpa, né? Por causa da fome na terra de Canaã. Agora do versículo 6 ao 17, José era governador do Egito e era ele quem vendia trigo a toda a terra e todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Ele lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiãos, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiãos. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra é desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espião, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó, que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó, que ficará confirmado que vocês são espiãos. E não então os deixou preso 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus, e se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprove as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estaremos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não nos demos ouvido, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar conta do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois eles lhe falavam por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou com eles de novo. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Então aqui nós percebemos, né, nessa história toda, eles chegam então no Egito. Chegando no Egito, eles se encontram com José, se prostram diante de José. José os reconhece, mas eles não os reconhecem. José lembra então dos sonhos que teve, de que um dia seus irmãos, seu pai, todo o seu clã se curvaria diante dele, mas os trata de forma áspera. E aqui a gente está até percebendo que é uma prova deles, né? E aqui também entendo que José está ali, né? Tentando sondar sobre o irmão, tentando sondar sobre o pai,
mas respondendo, né, ó, vocês são espião, até porque eles não sabiam se os irmãos tinham realmente se arrependido ou não, né, e ele então está testando eles aqui, está provocando eles para que eles pudessem, né, talvez soltar alguma coisa, ou, né, para que ele pudesse entender aí como é que seria esse cenário disso. Então José manda prendê-los e já falando, olha, eu quero saber se é verdade mesmo, para saber se isso é verdade, vocês vão ter que trazer o seu irmão mais jovem para mim, para eu dar uma olhada. Mas manda prendê-los, eles ficam presos aí 3 dias, depois dessa prisão, José manda chamá-los e fala, ó, eu vou prender um de vocês, vocês vão voltar, encontrar a família de vocês e trazer o irmão mais novo. Enquanto isso, esse aqui que eu escolher vai ficar preso. Enquanto ele não for solto, eu não libero. Enquanto vocês não trouxerem, né, o outro irmão, eu não solto. Mas ele, antes disso, presencia lá uma conversa dos irmãos, reconhecendo o período, né, que entregaram José, até condicionando a condição que eles estavam vivendo como uma consequência deles terem entregue José, né, reconhecendo que podiam estar passando isso por um mal que eles fizeram com José. José consegue perceber aqui que Rubem tentou protegê-lo de certa forma, né? Ele fala, eu falei que não era para fazer isso com o menino, e aqui José, pelo menos, e José podia compreendê-los, né? Apesar deles não saberem que José estava ouvindo tudo, José sai e chora, né? Aqui a emoção foi maior do que a raiva e a ira, e aqui já começa a trabalhar o coração dele, acho que Deus já começa, né, a mostrar para ele que o caminho é do perdão, né, a ponto dele já começar a chorar, quer dizer, já começa um quebrantamento aqui, por isso que eu digo, José também está sendo tratado nessa situação, e há um quebrantamento, nos mostrando do perdão, né, e aqui, gente, vai acontecer muito com, quando a gente fala de uma história de Jesus, é muito paralelo, porque hoje a gente é considerado irmão de Jesus, mas o que a gente fez por Jesus já é mais ou menos, e até pior do que os irmãos fizeram com José, né, também mostrando isso, né? Mas ele então escolhe Simeão depois disso e fala, ó, vocês podem ir lá, eu vou manter esse aqui acorrentado, enquanto vocês não voltarem com o irmão mais novo, esse aqui fica acorrentado, né? E aí nós vemos então o final aqui do versículo 25 ao 38. Em seguida José deu a ordem para que enchessem de trigo as suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando nas bagagens e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. E eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar a forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse aos seus irmãos, devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros, o que é isso que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhes acontecera, dizendo, o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse, vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimento para matar a fome da sua família, das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove e que vocês não são espiãos, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens deram, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seus pais viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E lhes disse seu pai Jacó, vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e agora querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai, podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai lhe respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta.
se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão os meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. Então, até aqui, a palavra de Deus. Percebemos aí, então, que depois de José fazer o plano de deixar Simeão preso e mandar os outros de volta, ele faz com que eles dessem trigo para eles, inclusive põe dentro de cada saco de trigo o dinheiro que eles tinham, né? Eu acho que aqui tem já a compaixão do pai, compaixão do irmão, ele queria alimentar seu povo, então ele faz isso, né? Só que e também tem um outro aspecto, né? Porque quando ele faz isso e os irmãos percebem, né? Eles ficam apavorados, porque eles acham que é algum plano, alguma coisa, né? Falam, putz, os caras estão armando algo. E, inclusive, eles vão para Deus, né? Falam, o que Deus fez conosco? Já, mais uma vez, trazendo em mente aqui a possibilidade de uma punição pela culpa deles terem feito o que fizeram com José, né? Eles chegam na casa de Jacó, mesma coisa, contam toda a história, eles abrem, né, as bagagens que eles trouxeram, e aí eles percebem que as bagagens estavam com as suas pratas, todo mundo recebeu. Aí eles ficam com medo, e aí até Jacó já fala, já perdi o outro filho, e aí fala, vocês não vão levar isso aqui, porque eu já perdi José, já perdi Simeão, vocês querem me tirar outro? Né? Então ele já se posiciona contra a ida de Benjamim para a terra do Egito com os irmãos. E Rubem aqui se posiciona até de forma positiva, né? Não, deixa eu levar, eu dou os meus 2 filhos como garantia. Se o seu filho não voltar, você pode levar meus filhos. Mas, no primeiro momento, o pai ainda é contrário a essa vinda. Ele já considera a perda de Simeão, mas não libera a ida de Benjamim para ir à terra do Egito para salvar o irmão. Então, gente, é isso por aqui hoje, né? Essa história a gente parou no meio, naturalmente nós vamos ver na semana que vem a continuação dela, que é a restauração final de Israel com seus irmãos, de Israel com seus filhos e de José com seus irmãos. Mas então essa primeira introdução, né? Primeiro a restauração da vida de José, saindo do cativeiro, saindo da prisão para se transformar o número 2 do Egito, coordenando toda essa ação do período de fome, primeiro do período da bonança, depois do período de fome, tudo isso para suportar também, e a gente vai saber que foi um propósito de Deus também para preservar a nação de Israel naquele momento. Outras nações foram abençoadas, né? Aliás, a gente percebe muito isso, a gente percebeu em Potifar, percebeu na cadeia e está percebendo aqui agora. Os abençoados por Deus acabam abençoando os outros também. Deus, ao abençoar seus filhos, abençoa os outros também, né? E é o que está acontecendo aqui. Muitos outros de outras terras também estavam sendo abençoados com essa condição de Deus em abençoar, em proteger a nação de Israel pela vida de José. Então acontece muito isso. Às vezes nós vamos ser abençoadores de outras pessoas por Deus nos abençoar. Aliás, esse é o grande propósito. Eu acho que a gente poder, quando Deus escolhe Abraão lá para que ele pudesse ser uma nação, era esse o motivo, para que por meio dessa nação, né, uma nação de sacerdotes, uma nação santa, eles pudessem abençoar os outros, né? E nós hoje como igreja também, sermos abençoados e abençoar, na verdade nós somos abençoados, temos sido abençoados, para que nós possamos abençoar também outras pessoas, né? Isso é muito importante. E principalmente essa história de restauração, nos mostrando aqui que Deus agora está dando uma guinada na história, já restaurou parte da vida de José, pelo menos no que tange as coisas mais materiais, e vamos ver agora a restauração de José a nível espiritual, perdoando os irmãos no próximo capítulo, essa restauração dos irmãos também em se arrependendo do que fizeram, né, com José, e a provisão de Deus, a proteção de Deus para a nação de Israel, para que pudesse estar protegida na fome. Mais uma vez, a gente está falando de José, está falando de Israel, está falando dos irmãos, falou de Abraão, falou de Isaac, falou de Noé, falou de Babel, falou de tudo, mas a gente está falando de Deus. É aquele grande plano de Deus que, de história em história, vai se formando.
E nós, por meio dessas histórias, passamos a ter essa visão global desse plano maior de Deus, que começa lá com eles, passa pela história depois do Novo Testamento, passa pela história da igreja, passa pela nossa história e vai terminar naquele grande dia, pelo menos até a restauração, onde Cristo vai vir para refazer todas as coisas. E aí, durante toda a eternidade, nós vamos fazer parte dessa grande missão de Deus, né? Missão que contém, como a gente tem visto aqui, sofrimento, que tem restauração, que tem bênção, né? Então, é a síntese da vida de um cristão, é a síntese da vida de um filho. E não quer dizer que, por isso, nós deixemos de ter um pai que nos abençoa. José passou por todos os tipos de sofrimento, mas a gente tem visto que Deus estava com ele. José é restaurado, Deus continua com ele, guiando ele, dirigindo ele e continuando numa restauração plena, seja uma restauração física, como também uma restauração espiritual. E é o propósito nosso também, mesma coisa. Deus sempre estará conosco, não importa a circunstância, e nós temos que acreditar isso. Temos que entregar isso para Ele, estar com Ele, viver com Ele e permitir então que Ele nos molde em todos os momentos, nos transformando, nos trazendo essa maturidade que Ele está trazendo aqui para José. Lembrando que José só tem 30 anos, né? Mas já consegue ter uma maturidade para comandar uma nação gigante, porque Deus era com ele. E se Deus é com nós, se Deus é conosco, não temos o que temer. Amém? Muito obrigado por mais esse dia. Nós então vamos orar terminando e que a semana que vem possamos estar juntos novamente. Amém? Papai, muito obrigado. Mais uma vez, é muito bom ver a tua palavra, ver aquilo que o Senhor tem escrito na história. E tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa história, faz parte daquilo que o Senhor tem nesse plano maior, que também estamos inseridos, como José esteve, Abraão, Isaac, todos aqueles que já temos estudado, a nação de Israel também, a igreja do Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo quando veio aqui habitar, tudo isso parte do teu grande plano. E nós somos gratos por fazer parte dele também, e pedimos agora que o Senhor nos dirija, nos transforme, da mesma forma que o Senhor fez com José, o Senhor transforme a nossa vida também, para que possamos ter maturidade e caminhar pelos teus caminhos. Nós pedimos por essa semana que possamos estar na sua presença, cheios do seu Espírito, e possamos cada vez mais glorificar o teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.